Olá! Criar um pacto nacional pela restauração da natureza e dos biomas do Brasil é o objetivo de um projeto de lei complementar que está em análise na Câmara. A proposta tem duas grandes metas. A primeira é a restauração de 12 milhões de hectares dentro do Acordo do Clima, com o qual o Brasil já se comprometeu no âmbito das Nações Unidas, a ONU. A outra é a reversão do declínio de espécies polinizadoras até dezembro de 2030. E quem vai explicar melhor o projeto, que regula detalhes da Constituição, aqui no Palavra Aberta, é o autor do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. É um prazer sempre estar aqui no Palavra Aberta e à disposição dentro de um tema que eu gosto muito de trabalhar, que é essa área de meio ambiente, o enfrentamento da crise climática, e principalmente quando se trata de uma agenda que se coloca também, de agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil. Né? Com certeza. E o senhor que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse pacto, de que forma que ele pode amenizar, pelo menos, ou reduzir esse desmatamento e também esses acidentes climáticos que ocorrem, também as queimadas que ocorrem no Brasil. Acho que todos já vêm acompanhando o aumento e também a intensidade e de frequência dos eventos climáticos extremos, como essa seca que a gente teve no país inteiro, as inundações no Rio Grande do Sul, agora mais recentemente também lá na Espanha. Quase toda semana tem um evento climático extremo no mundo todo. Então isso é consequência, evidentemente, do aquecimento global. Nós temos no Brasil muita área que foi já desmatada e, portanto, estão inclusive abandonadas, degradadas e que, portanto, a gente precisaria recuperar essas áreas. Ao longo do tempo, no mundo todo, mas também no Brasil, a gente tem perdido a biodiversidade, muitas espécies, diminuindo muito. Inclusive as abelhas, que têm um papel importante para a polinização, né? Então, a gente tem compromisso também no Acordo do Clima, dentro daquilo que o Brasil se comprometeu em termos de redução das emissões de gás de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Nós temos um compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Mas pelo Código Florestal, pela legislação brasileira, a gente tem muito mais do que isso de áreas degradadas que nós precisaríamos recuperar. E aí esta recuperação, a restauração, ela pode ser utilizada com técnicas diferentes de acordo com a necessidade em cada lugar. Na Amazônia você pode usar determinadas técnicas, seja só com espécies nativas ou sistemas agroflorestais, e assim vale para Mata Atlântica, assim vale para o Pantanal, para o Pampa, para a Caatinga e assim por diante. Então nós temos uma situação que nós precisamos fazer essa restauração do ponto de vista ambiental, da perda de biodiversidade que a gente tem, está ocorrendo, da perda de polinizadores, tá? Que é importante para toda a agricultura, para toda a produtividade, tá? Tem esse aspecto, tá? Que aí é o enfrentamento da crise climática. Mas se a gente levar a cabo, que já está tendo várias pequenas experiências em diversos ministérios, e várias experiências que são adotadas por entidades, organizações, movimentos no Brasil afora, de recuperação de área degradada, de plantio, tá? Se a gente for olhar, inclusive também agora com a lei aprovada do mercado de carbono, tá? Nós temos este projeto, este pacto, ele vem até no sentido de uma oportunidade de a gente gerar trabalho e renda, tá? Seja trabalho e renda para a restauração, criar um programa, por isso do pacto, de envolver, de definir recursos dentro do plano safra, né? De mobilizar estados, municípios, a população em geral, num pacto mesmo nacional. Como é que funcionaria esse pacto? Iria envolver, além dos ministérios, do governo federal, de que forma que vai envolver a sociedade civil e também, já que está envolvendo áreas que têm plantios, né? Áreas que foram devastadas, que podem ser proprietários privados? Então, o projeto ele trabalha, evidentemente, para criar alguma coisa que centralize esse conjunto de ações, tá? Então tem um conselho previsto para poder organizar.
Então, aquilo que tem no Ministério do Meio Ambiente, aquilo que tem no Ministério da Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, só para citar esses exemplos. Mas você tem lá políticas de apoio e de financiamento, tá? Nos bancos regionais, né, os oficiais, tem no próprio BNDES, tá? Então você tem ações colocadas em vários lugares. Você tem também ações, tá, no âmbito dos estados e municípios também. E você tem ações no setor privado e também da sociedade civil organizada. Então a ideia é organizar isso aí para poder ter uma estratégia nacional e potencializar essas experiências que já estão acontecendo, tá? E com isso alavancar recursos, que a gente também prevê. Prevê aqui, entendeu? Uma escala, por exemplo, de você, no próprio Plano Safra, você ir, com o decorrer dos anos, você ir aumentando o volume de recursos para colocar. Estados, por exemplo, que depende, estou falando dos entes federativos, estados, por exemplo, que participem do pacto, criem programas de apoio dentro dessa estratégia, dentro dessa articulação, pode ter políticas diferenciadas de abatimento de dívida com o governo federal, enfim, políticas que favoreçam desde que faça, né, participe desse pacto. Lembrando que, quer dizer, é um pacto que vai colocar a gente num outro rumo. Eu vou falar assim, nós temos um problema sério que que nós precisamos enfrentar a produção de alimentos saudáveis, tá? Ele também atinge essa área de produção de alimentos? Porque o pacto, ele prevê a recuperação de áreas degradadas com técnicas diferentes, como eu disse no início aqui. Você pode ser que determinado lugar precisa recuperar só de espécie nativa, tá? Mas boa parte dos lugares, eu vou pegar aqui, assentamentos da reforma agrária, agricultura familiar e mesmo de áreas de médias e grandes propriedades, você pode também utilizar técnicas de agrofloresta, tá? Ou com espécies produtivas que você pode aproveitar frutos, né? Também. Então você, depende do lugar, você enfrenta também outros desafios aqui, né, como na própria produção de alimentos. Agora eu queria que o senhor explicasse se esse pacto é uma atualização do Código Florestal, que já tem mais de 10 anos e que ainda assim não foi totalmente colocado em prática. Tem um desafio nosso, que é atualizar o Código Florestal. O próprio Código Florestal prevê lá, né, então ele tem um déficit lá de áreas que precisam recuperar. Mas no Código Florestal ele trata especificamente de reserva legal e de área de preservação permanente, que o pacto coloca como prioridade esses lugares. Então, nascente, beira de rio, tá? O pacto também define aqui como prioridade. Prioridade até por causa dos recursos hídricos, né? Claro. Que também é outra crise que já em vários lugares a gente já tem no país. Então ele também estabelece, ele dialoga com o Código Florestal. Ele é uma ferramenta, né? Então a gente está trabalhando aqui para pensar políticas públicas que ajudem a implementar o Código Florestal. Então o Código Florestal não é por uma exigência simplesmente, podemos assim, legal, burocrática, porque está na lei, tá? É porque nós temos lugares que nós precisamos recuperar. Recuperar tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da biodiversidade, como também para enfrentar os desafios da crise climática. Então você tem lugares que você precisa recuperar as áreas de preservação permanente, até porque elas têm um papel importante para segurar quando você tem uma chuva além do limite, né? Além daquilo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Claro. Tá? Nosso tempo já está quase se acabando, eu só queria uma pergunta última, que ano que vem nós temos a COP30, que vai ser realizada no Brasil, em Belém, na área amazônica. Quais as chances da gente ter esse pacto aprovado antes mesmo da COP, que é no final do ano? Antes disso, falo assim que a gente também tem um projeto, tá? A pedido de todas as redes, né, que articulam os projetos de restauração nos diversos biomas, que é estabelecer o dia 19 de novembro como o dia da restauração ecológica. É um outro projeto, tá? Que está aqui na casa. E aí eu tenho uma expectativa muito grande que no ano que vem a gente consiga aprovar os dois projetos, que estabelece o dia da restauração, dentro dessa mobilização nacional pela restauração, tá? E esse do pacto, porque esse aqui dá os instrumentos, as ferramentas, as diretrizes, entendeu? Para a gente ter uma ação organizada e a gente chegar bonito
na Conferência do Clima, mostrando que o Brasil está fazendo a sua lição de casa para enfrentar a crise climática, mas nós também precisamos tomar consciência que este tipo de ação, esse tipo de projeto, né, como esse do Pacto, ele é uma agenda não só para a gente enfrentar um problema, ela é uma agenda que se coloca como uma oportunidade que se coloca para o Brasil, principalmente para os agricultores familiares, tá, que vão estar diretamente relacionados, né, com essas ações, se aprovado e se levado a cabo no local. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui, esclarecimentos sobre essa proposta de preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Obrigado, eu que agradeço e sempre à disposição. Um grande abraço para vocês todos. Eu conversei sobre a criação de um pacto nacional para a restauração da natureza e dos biomas do Brasil. Foi com o autor da proposta, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.